Muito boa noite, senhoras e senhores. Neste momento, nós damos início à solenidade de abertura do 19º Congresso de Direito Tributário em Questão, edição 2021. Uma realização da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Barros Carvalho Advogados Associados, Cor Advogados Associados, Rafael Pandolfo Advogados Associados, Diego Galbinski Advocacia, Veirano Advogados e Bernardes Machado Advogados. Agradecemos ao nosso apoiador científico, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, e aos nossos apoiadores, Associação dos Agentes Fiscais da Receita Municipal, Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal, Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, Escola Superior de Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, Escola Superior de Direito Municipal, Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, Instituto de Aplicação do Tributo, Instituto de Estudos Tributários, Instituto de Estudos Tributários e Relações Econômicas Internacionais, Instituto Pernambucano de Estudos Tributários, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Em nome do senhor presidente da FEST, Fábio Raimundi, nós registramos e agradecemos a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Ricardo Teixeira do Vale Pereira, do vice-presidente do TJ e corregedor regional eleitoral do TRERS, desembargador Francisco José Meix, do procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, do secretário adjunto da Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Jäger, da secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, da secretária-geral adjunta da OAB, Fabiana Bart, representando a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, do Procurador Regional da 4ª Região, Rafael Dias Degani, do Procurador-Chefe da Defesa da Fazenda Nacional da 4ª Região, Carlos Eduardo Vancher, do Secretário da Fazenda do município de Porto Alegre, Rodrigo Sartori Fantinel, representando a Procuradoria do município de Porto Alegre, Cristiane da Costa Neri, do diretor da Fiergs, Thomas Nunenkamp, do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, Altemir Feltrin da Silva, do membro instituidor e professor homenageado desta edição do Congresso, professor Igor Danilevich, senhores e senhoras membros da FEST, senhores painelistas do Congresso, senhores e senhoras que estão aqui presentes e também a todos que nos acompanham de forma online. Convidamos neste momento para a sua saudação o presidente da FEST, Fábio Raimundi. Muito boa noite a todos. Após um hiato de um ano, a Fundação Escola Superior de Direito Tributário retoma o seu Congresso de Direito Tributário em Questão,
em sua 19ª edição. Seguindo os cuidados e os protocolos que o cenário pandêmico exige, os temas serão desenvolvidos na modalidade online. Mas isso, de modo algum, afeta o DNA da FESD e o nosso compromisso de levar até nosso público o discurso acadêmico, o equilíbrio de opiniões e o alto nível dos debates, formatado especialmente para trazer pontos de vistas relevantes ao desenvolvimento da ciência do direito tributário, o que torna o evento imprescindível aos profissionais que operam tal especialidade. Nesta edição, em especial, homenageamos um de nossos membros instituidores, professor Igor Danilevich. Teremos 14 painéis em que debateremos reforma tributária, mercado da advocacia tributária no contexto atual, modificações tributárias advindas com a nova Lei de Recuperação Judicial e Falências, além de temas que passarão pelo ICMS, como as repercussões da tese do século, que alguns dizem que já é a tese do milênio, professor Igor. E também ITBI, transação tributária, e para fechar, um histórico debate com os professores Paulo de Barros Carvalho, nosso presidente de honra, professora doutora Misabel Derzi e o professor Edivaldo Brito, bom baiano, que falarão sobre os rumos do ensino jurídico tributário no Brasil, fechando este congresso. Se, de um lado, a adaptação se faz necessária, ainda não temos plenas condições, professor Igor, de estarmos como sempre estivemos, no ambiente serrano de Gramado, para presencialmente confraternizarmos e avançarmos nesse importante debate. De outro lado, este formato proporciona desfrutar do evento aos que estão nos assistindo online, de seu sofá predileto em casa, com todo conforto. Além disso, as exposições serão síncronas, com chat disponível, e ficarão disponíveis no hot site do evento para todos os inscritos, para que ninguém perca absolutamente nada do que já foi hoje e será dito no dia de amanhã. Nesta breve introdução, então, em nome da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, eu saúdo, dou boas-vindas a todos e que tenhamos todos um excelente evento. Muito obrigado. Nós convidamos para a sua saudação neste momento a secretária-geral adjunta da OAB Rio Grande do Sul, Fabiana Bart, representando a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Boa noite a todas as pessoas presentes neste que, para mim, é um dos primeiros eventos presenciais dos quais participo e participo com muita felicidade, seja porque é um evento da nossa Fundação Escola Superior de Direito Tributário, entidade da qual, embora esteja licenciada, sou uma das sócias fundadoras, seja porque, neste momento, estaremos iniciando o tradicional Congresso de Direito Tributário em questão, que homenageará o nosso querido, brilhante professor Igor Danilevich,
Então, meus primeiros cumprimentos ficam direcionados, caro amigo Igor, a ti. É uma imensa honra poder estar aqui representando a nossa seccional que somos, e tu fostes, eu ainda sigo conselheira, embora integrando a diretoria, e travamos ali também grandes debates na área de direito tributário, num colegiado presidido pelo nosso sempre presidente, Cláudio Lamaque, que pediu para eu te transmitir o abraço de toda a advocacia gaúcha, assim como nosso presidente Ricardo Ferreira Breyer. Gostaria de cumprimentar também, e especialmente seguindo o protocolo que acabei de quebrar, mas quebrei por homenagem que vem do coração, doutor Igor. Estamos em tempos de mentes tão cheias e de corações tão vazios que me parece que a situação, o momento, obrigava a essa quebra de protocolo, que peço desculpas para as demais autoridades presentes em tê-lo feito. Gostaria de cumprimentar, então, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, em nome de quem cumprimento toda a magistratura gaúcha. Da mesma forma, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, em nome de quem cumprimento toda a magistratura federal da nossa 4ª Região. Gostaria de cumprimentar também o nosso querido professor emprestado pelo 5º Constitucional à magistratura gaúcha, o desembargador Francisco José Mesch, corregedor-geral eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Gostaria de cumprimentar, da mesma forma, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Cunha da Costa, o subsecretário adjunto da Receita Estadual, doutor Eduardo Jäger. Da mesma forma, cumprimento o presidente do Sindifisco, doutor Altemir Feltrin da Silva, que nos recebe na sua sede. Gostaria de cumprimentar também a senadora da República, doutora Ana Amélia Lemos. Obrigada também por estar aqui compartilhando esse espaço conosco. E gostaria de cumprimentar, por fim, e deixei por fim em especial, o grande anfitrião dessa noite, Dr. Fábio Raimundi, presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. E, Dr. Fábio, cumprimentando ao colega, cumprimento a todas e todos que compõem essa fundação tão relevante para a sociedade gaúcha, tão necessária nos debates relacionados ao direito tributário, que são debates que interessam à cidadania, não é? Porque temos aquelas certezas na vida, quando nascemos, que é de que um dia deixaremos, né, esse espaço, morreremos. E a outra certeza é de que pagaremos tributos. Então, se todos devemos pagar tributos, todos temos que estar preocupados com as discussões de direito tributário, e a Fundação Escola Superior de Direito Tributário é uma instituição muito séria, presidida hoje pelo Fábio Raimundi, que já foi presidida pelo Júlio, pelo Bins, será presidida pela Melissa, enfim, congregando aí toda a advocacia gaúcha, todos os tributaristas nos grandes debates e necessários debates relacionados ao direito tributário, e especialmente, de forma recorrente, nas discussões relacionadas à reforma tributária, que seguem ocorrendo e precisamos continuar debatendo. Então, com essas brevíssimas palavras, pedindo escusas por ter me alongado alguns minutos, nos 3 minutos previstos, mas entendi necessário fazer esses registros afetuosos a essa fundação que acolhe a todos e a todas de forma sempre tão presente. Lembro, Bins, para encerrar, daquele congresso de direito tributário em questão, que assistimos um jogo da seleção brasileira lá em Gramado. Então, saudosas lembranças, que possamos assistir novamente uma seleção brasileira vitoriosa e que seja breve, porque precisamos disso, precisamos de alegria para o nosso país, para o nosso Estado, e
melhor dizendo, para toda a humanidade. Muito obrigada, uma boa noite a todos e a todas. Também queremos registrar a presença, nesta noite especial de abertura do Congresso, do prefeito municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo. Convidamos neste momento para a sua saudação o subsecretário adjunto da Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Jäger. Uma boa noite a todos. Eu queria apresentar as desculpas do secretário Marco Aurélio, né, hoje, a quem estou substituindo aqui, né, e o subsecretário Ricardo Neves Pereira, que amanhã vai estar com vocês, né, vai estar palestrando, né, e então, infelizmente, eles tiveram compromisso de última hora e pediram para que eu viesse aqui representar. O papel que assumi com muito gosto, porque eu lembro, participei do primeiro congresso da FESD, acho que não lembro se foi 2000, 99, por aí, né? Estamos no 19º, falhamos um ano, né? Então eu tive a honra de participar daquele primeiro, depois participei de alguns outros, e posteriormente, devido a outras questões, acabei não conseguindo acompanhar todos, né? Mas parabenizar novamente a Fundação pela organização desse evento, tratando de temas tão importantes, né, nessa retomada das atividades, que a gente torce, né, pelo fim da pandemia, da volta da normalidade, né? Mas estamos todos retomando nossas atividades. Nós lá na Receita Estadual já estamos praticamente indo diariamente. Ainda há algum revezamento, mas importante retomada dos debates desses temas, né? E a vida não parou durante a pandemia, né? E os temas tributários, como eu vi hoje, inclusive, observei os debates hoje, né? A reforma tributária retomando, não parou o tema. As questões que a gente vai ver amanhã, DC 49, então, em matéria de CMS, temos muitas alterações, né? Hoje ainda tivemos a publicação de uma lei complementar, tratando da questão da convalidação dos benefícios fiscais, enfim, né, da prorrogação dos dispositivos que iriam ter vigência encerrando no ano que vem. Então, de tédio, eu acho que vocês não vivem, né? O pessoal que labuta aqui no direito tributário, na área tributária, não morre de tédio, né? A gente tem muitos temas para debater, e é importante instituições sérias, como foi dito aqui, né, que tragam esses temas e que se debatam, que se escute, né, nós que estamos do lado da administração pública, né, é muito importante, a gente tem procurado nessa gestão fazer isso com muito mais atenção, né, de ouvir os contrapontos, ouvir a outra parte, né, e procurar se colocar no lugar do contribuinte, da outra parte, ouvir os argumentos contrários, né? E procurar sempre, e é uma coisa que tem pautado a nossa gestão, né? Lá sobre a liderança do Ricardo, né? Procurar sempre o acordo, procurar a melhor saída. O sistema tributário brasileiro, todo mundo sabe da complexidade, das dificuldades que tem, né? Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para tentar harmonizar e trabalhar e tentar chegar a um entendimento é o que tem nos guiado. Muito obrigado e um bom evento. Convidamos neste momento para a sua mensagem o senhor Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa.
boa noite a todas e a todos. É uma imensa alegria poder participar deste evento. Faço inicialmente uma saudação ao Dr. Fábio Raimundi, presidente da AFEST, a quem parabenizo pela realização deste evento. Faço uma saudação também na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, o desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Estado do Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia Lemos, desembargador, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Francisco José Meche, a doutora Fabiana Bart, secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael Dias Degani, procurador regional da 4ª Região da União, também o procurador-chefe da Defesa da Fazenda Nacional da 4ª Região, doutor Carlos Eduardo Vanderscher, o doutor Eduardo Jäger, que me antecedeu, subsecretário adjunto da Receita Estadual, e a senhora representante da Procuradoria-Geral do Município, a doutora Cristiane da Costa Neri. É uma imensa honra, professor Igor, de quem tive a honra e a felicidade de ter sido aluno na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que este evento homenageie os seus ensinamentos e a sua dedicação ao estudo do direito tributário. Este momento é um momento muito especial, porque cada vez mais é necessário a dedicação ao estudo do direito tributário. Cada vez mais o nosso país requer uma reforma tributária adequada, uma reforma tributária estudada, não uma reforma tributária assodada. E os seus trabalhos, as suas publicações e a sua dedicação ao estudo do direito tributário engrandece muito esta fundação e o direito tributário gaúcho. Parabéns mais uma vez, muito obrigado a todos e um excelente evento. E convidamos neste momento para a sua saudação o senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Uma boa noite a todas e a todos. Peço licença, a bem da brevidade, para saudar genericamente as autoridades que prestigiam esse evento. E, é claro, uma saudação especial à Fundação de Estudos de Direito Tributário, na pessoa de seu presidente, Dr. Fábio Raimundi. Saudação também ao professor homenageado, o professor Igor Danilewski. É um prazer estarmos aqui representando a Justiça Federal da 4ª Região. Uma justiça que engloba os 3 estados da região sul, mas com muita honra é sediada aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estamos vivenciando, graças a Deus, e que assim seja, se não o encerramento, mas a fase final, digamos assim, da pandemia. Pandemia que nos trouxe tanta tristeza, mas que nos mostrou algumas coisas novas. E lembro aqui de Yuval Harari, que com muita propriedade diz que na crise surgem oportunidades. E é verdade. Mesmo nos momentos tristes, nós colhemos oportunidades. E nessa crise colhemos algumas coisas boas, poucas, mas colhemos, sim. Nós constatamos, por exemplo, que o trabalho em comum é muito importante.
As nações em trabalho concertado, em tempo recorde, desenvolveram vacinas que estão salvando vidas. Nós também percebemos que o uso massivo da tecnologia é algo absolutamente necessário. Fomos todos necessariamente jogados no mundo da tecnologia. E sabemos que o mundo não será mais o mesmo depois disso. Mas percebemos também que o contato humano ainda é fundamental. O encontro com as pessoas ainda é fundamental. E eventos desta natureza demonstram que nós não podemos prescindir do contato com as pessoas, da conversa, porque é com o afeto mesmo e com o contato pessoal que nós podemos construir um mundo melhor. O direito tributário é um campo importantíssimo do direito, porque é base da nossa civilização, e não por outra razão. Holmes já dizia que pagar tributo é o preço da civilização. Pagar tributo representa conseguirmos estradas, escolas, conseguirmos segurança, saúde. Por isso é fundamental. O direito tributário está na base do Estado. Por outro lado, também está na base do Estado, porque em muitas situações representa o direito tributário um campo de combate a eventuais arbítrios do Estado, as duas facetas do direito tributário. Então, é muito importante que continuemos cultivando, divulgando, estudando o direito tributário, que é muito caro à Justiça Federal, que trabalha muito com o direito público. O direito tributário é um campo importantíssimo do direito para a Justiça Federal. Então, aqui, registramos, em nome da Justiça Federal, o agradecimento pelo convite, por estarmos aqui presentes, e desejamos pleno êxito a esse evento. Boa noite. E convidamos agora o prefeito de Porto Alegre, prefeito Sebastião Melo, para a sua mensagem na abertura do nosso congresso. Bom, falar... Alô? Eu já vi que está todo mundo querendo jantar, então vou ser rápido, viu? Bom, e me permitam aqui, tem tanta gente aqui para saudar, mas eu queria pedir permissão para, em nome do Fábio, que é o nosso presidente, professor, e do nosso homenageado, que é o professor Íris, saudar aí todos os parceiros que já foram aqui registrados pelo cerimonial. Primeiro, agradecer por esse congresso na nossa cidade. Eu sei que a Cris, que é nossa ex-procuradora-geral, também parceira enorme desse congresso, fez muito esforço, e sei que teve também um papel muito importante para o congresso ser aqui. Olha, meus amigos, o que eu posso dizer, né? Acho que o Brasil tem um processo federativo, senadora Ana Amélia, completamente distorcido, né? A vida, o palco das nossas vidas são nos municípios. O cidadão não mora no Estado, não mora na União, são ficções, ele mora no município. E este ente municipal é o que é o elo mais fraco do ponto de vista tributário. A reforma tributária é um tema que, no mínimo, 30 anos é debatido nesse país. Ela é mais ou menos que nem a reforma política. Todo mundo concorda com ela até que o primeiro abra a boca. Por quê? Porque ninguém quer perder nada. Então, nós temos hoje uma máquina pública que consome, com o custeio, um dinheiro muito pesado, com a previdência e com a folha de pagamento. Sobra muito pouco lá para a ponta. O que eu quero dizer com isso é que, se o Congresso vai enfrentar um remendo, que eu acho que pode ser um remendo, não sei se enfrenta mais, mas eu queria fazer um apelo aqui a esse Congresso, de gente qualificadíssima. Os municípios não têm mais como perder um centavo. E, portanto, a reforma que está se aprontando para tirar o ISS, que é o único imposto que sobe para os municípios, isso é criminoso contra os municípios. Porque isso é o dinheiro que vai faltar para a creche, que vai faltar para tapar o buraco da rua,
que vai faltar para a infraestrutura. Então, esse processo, do jeito que está sendo, vou criar um IVA nacional, um IVA regional e vou tirar o ISS, então nós defendemos o Simplifica Já, que é um processo que potencializa os municípios. Acho também que o Brasil não consegue mais aumentar impostos. Hoje tu tem que aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. Esse é o caminho da nossa gestão. E aqui nós temos um contrato que veio das urnas. Nós não vamos aumentar impostos e, aliás, quando puder diminuir impostos, nós vamos diminuir. E já fizemos 3 diminuições. Diminuímos o ISS dos eventos, que foi votado ontem, um setor muito atingido pela pandemia, de 5% para 2%. Quem investe em inovação na nossa cidade, e ontem escolhemos já os 3 primeiros classificados, quem investe em inovação baixa de 5% para 3%, para 2%, e cancelamos aumentos do IPTU, que tinha 5% pela frente, apenas botando a correção, para tentar reequilibrar esse processo da economia, muito difícil, porque se não tem desenvolvimento, não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não tem proteção social. Então, muito obrigado pela acolhida, obrigado por estar aqui, obrigado por estar aqui nesse espaço tão querido, ao lado do Guaíba, desfrute do Guaíba, visite a Orla 3, visite a Orla 1, acho que a nossa cidade está reencontrando os seus 250 anos com o rio, que é uma das coisas mais valorosas, e esse tema aqui é um tema desafiador do Brasil, e eu espero que a gente tenha juízo, o Congresso possa enfrentá-lo com maturidade e potencialize os municípios, porque quem ganha com isso é o cidadão. Muito obrigado. Tá? E nós convidamos agora para a sua mensagem o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Senhores e senhoras, boa noite a todos. Quero inicialmente saudar o senhor presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, Dr. Fábio Raimundi, saudar o excelentíssimo senhor prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, saudar o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, saudar o senhor Procurador-Geral do Estado, Dr. Eduardo Cunha da Costa, a excelentíssima senhora secretária de Estado Extraordinário de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, saudar o excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Francisco José Meche, saudar a senhora representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, doutora Fabiana Bart, saudar o excelentíssimo senhor Procurador Regional da 4ª Região, doutor Rafael Dias Degani, saudar igualmente o senhor Procurador-Chefe da Defesa da Fazenda Nacional da 4ª Região, doutor Carlos Eduardo Van Deschir, saudar o senhor secretário adjunto da Receita Estadual do Estado, Eduardo Jäger, saudar igualmente a senhora representante da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, doutora Cristiane da Costa Neri, saudar o excelentíssimo senhor secretário da Fazenda do Município de Porto Alegre, Rodrigo Sartori Fantinel, saudar o professor Igor Danilevich, homenageado desta edição do Congresso de Direito Tributário. Saudar o senhor presidente do Sindifisco, Altemir Feltrin da Silva. Em seu nome eu saúdo todos os dirigentes e representantes de entidades de classe. Meus senhores e minhas senhoras, 3 motivos excelsos me fizeram com que eu nesta noite estivesse aqui com os senhores e as senhoras, à beira do nosso estuário do Guaíba. Primeiramente,
um reconhecimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ao direito tributário, notadamente aqui, neste momento, destacando o 19º Congresso de Direito Tributário e, essencialmente, a Fundação Escola de Direito Tributário, que tem, ao longo da sua trajetória, uma vida de reconhecimento, de dignidade superior e, acima de tudo, do nosso reconhecimento por ter uma trajetória extremamente exitosa e respeitosa, o que a faz, acima de tudo, situá-la num patamar superior. De outro lado, venho aqui também, com muita satisfação, prestar uma homenagem a este professor emérito, professor Igor. Meu colega do corpo docente da Faculdade de Direito da PUC, hoje denominada Escola de Direito. E eu faço não somente como um dever que se estabelece nesse momento, mas, acima de tudo, pelo um reconhecimento por tudo aquilo, professor Igor, que Vossa Excelência tem feito numa trajetória acadêmica extraordinária, pontificando lá e tendo a respeitabilidade do corpo discente e do corpo docente. E por tudo isso, nesse somatório, nesse amplexo afetuoso, faz com que hoje, nesta noite, se preste a devida homenagem a Vossa Excelência. Quero aqui, portanto, trazer o meu testemunho desse reconhecimento que lá nos bancos acadêmicos da nossa Escola de Direito se faz a Vossa Excelência. E hoje, nesse evento, com muita propriedade, todos nós aqui estamos a prestar-lhe esta homenagem. E o terceiro ponto que me fez vir aqui essa noite é poder, entre todos nós aqui, operadores do direito, estabelecer uma afetuosidade, uma fraternidade, que é isto que deve ser buscado no dia a dia. As relações se estabelecem e ficam sólidas quando há efetivamente, entre todos nós, um buscar diferente, principalmente nesses tempos de pandemia, onde descobrimos nossos valores, valores diferentes, valores experimentados, fruto daquilo que nós passamos com essas dificuldades e nos reinventando. Parabéns, portanto, deixo aqui consignado ao nosso 19º Congresso de Direito Tributário, que trata de questões tão relevantes, e especialmente aqui, deixo o reconhecimento ao presidente da Fundação Escola de Direito Tributário, Dr. Fábio Raimundi, que, por uma deferência, por uma manifestação de carinho, foi me entregar o convite para aqui comparecer. Parabéns a todos. É uma satisfação para mim e para todos os magistrados do Estado do Rio Grande do Sul estar nessa noite aqui, que, por certo, vai se inserir na galeria dos grandes momentos jurídicos vividos por todos nós. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos nesta solenidade de abertura do 19º Congresso de Direito Tributário em Questão, edição 2021. E agora nós teremos a homenagem ao nosso professor Igor Danilevich. Nós convidamos o senhor presidente da FEST, Fábio Raimundi, para conduzir esta importante homenagem ao membro instituidor e professor Igor Danilevich.
Em nome da Fundação, eu renovo os cumprimentos já aqui feitos a todas as autoridades presentes, em especial, um cumprimento ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire, pelas carinhosas palavras, a quem retribuo minha admiração e meu respeito. Professor Igor Danilewicz, querido mestre de todos nós. O ano de 1961 foi um ano que teve importantes acontecimentos históricos em nível global. Foi o ano que o presidente Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos. Foi o ano que Elizabeth Taylor, professor Igor, começava a se preparar para o papel de Cleópatra no cinema. Foi o ano que o russo Yuri Gagarin passou a ser o primeiro homem a orbitar a Terra. No Brasil, foi o ano da renúncia do presidente Jânio Quadros. Foi o ano que Guimarães Rosa recebeu a medalha Machado de Assis. E foi o ano que nascia o professor Igor Danilewicz. Vejam que nada é coincidência e nada é em vão. O professor Igor Danilewicz nasceu no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, filho de Arley Danilewicz e de Shirley Rick Danilewicz. Entre os irmãos Arley Júnior e Karen. É o filho do meio. Embora porto-alegrense de nascimento, teve o início de sua formação na cidade de Santo Ângelo. E quando eu preparava esta fala, munido de informações de sua família, professor Igor, eu soube que é tão profundo o laço que o professor Igor tem com a capital das missões, que quem não o conhece, não sabe que ele é porto-alegrense, acredita que sua terra natal é Santo Ângelo. De tanto que ele fala daquela cidade. Mas, novamente, na vida nada é em vão. E há algo que explica essa ligação que o professor Igor tem com aquela cidade. Foi em Santo Ângelo que o professor Igor concluiu o 2º grau, que fez vestibular para engenharia mecânica e para direito, e foi aprovado em ambos os cursos. Iniciou ambos. Foi em Santo Ângelo que ele conheceu a Rosane. Acho que esse é o principal motivo. Sua esposa. Foi em Santo Ângelo que nasceu o Tiago, seu primeiro filho. Então vejam, eu ouvi o prefeito Melo falando que as pessoas vivem nas cidades, o município é o nosso lugar de identidade, e é perfeitamente compreensível esta ligação por tudo que Santo Ângelo lhe trouxe na vida e nos destinos dos caminhos da vida. Professor Igor, casado com Rosane Danilewicz, ambos professores, acadêmicos, advogados. Tem 2 filhos, Tiago e Bruna, e um neto, Andrei. E hoje aqui também eu conheci o Bernardo, que está em estágio probatório, segundo o Tiago comentou comigo. Desejo sorte. A formação acadêmica do professor Igor Danilewicz, segundo seu currículo Lattes, consta com graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito
de Santo Ângelo, especialista em Direito Processual Civil na PUC-RS, especialista em Direito das Empresas e dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, com o tema de dissertação Elementos da Relação Tributária e Coisa Julgada, tendo sido orientador nosso estimado professor Juarez Freitas. Posteriormente, graduou-se doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a tese Contribuições, Natureza e Finalidade, uma contribuição a uma teoria finalística do direito tributário, tendo sido seu orientador, professor César Saldanho Souza Júnior. Mas o professor Igor, que é um espírito ávido por conhecimento, e quem o conhece sabe do que eu estou falando, embora tenha, no início de sua carreira, dividido entre paixões outras que comentarei mais à frente, a engenharia mecânica e o direito, quis a vocação talvez de professor, mas voltado inclusive à filosofia, que é um tema de interesse de estudo do professor Igor, que seu interesse pendesse para o direito, para a nossa sorte. E a engenharia mecânica ficou para trás e seguiu o professor Igor com sua carreira em direito, mas também com estudos em filosofia, que é outro tema de interesse e de estudo do nosso homenageado. Com isso, o professor Igor graduou-se mestre em filosofia na linha de epistemologia analítica pela PUC do Rio Grande do Sul, com a dissertação O Evidencialismo na Epistemologia Contemporânea, tendo sido seu orientador, o professor Cláudio Gonçalves de Almeida. E, atualmente, como eu disse, um espírito ávido por conhecimento, que ama estudar, e daí talvez venha essa vocação nobre do professorado. O professor Igor está se doutorando em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, com o tema de dissertação, de tese, perdão, é doutorado, professor Igor. O ataque da teoria causal de Alvin Goldman contra o evidencialismo epistêmico defendido por Connie Feldman. Orientador, Cláudio Gonçalves de Almeida. Dentre as atividades profissionais do professor Igor, destaco advogado sócio da Danilevich Advogados Associados, tradicional banca de advocacia de Porto Alegre, que dedica-se com linha central ao direito tributário, em que divide o escritório com sua esposa e seus filhos, todos sócios. Foi conselheiro estadual da OAB do Rio Grande do Sul nas gestões de 2013 a 2015 e 2016 a 2018. Presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB do Rio Grande do Sul, gestões 2013 a 2015, 2016 a 2018. O professor Igor também é pesquisador em Direito Tributário do CNPq pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde mantém, inclusive, um grupo de estudos da linha de pesquisa sobre a tributação sobre o consumo, inclusive grupo que eu tive o privilégio e a honra de integrar. E possui uma vasta produção acadêmica. Eu, consultando seu currículo Lattes, professor, eu ficaria, acho que, umas 4 horas aqui, se eu fosse ter que nominar toda a produção científico-acadêmica do professor Igor Danilevich, que é vastíssima. É autor de diversos livros, de artigos versando sobre direito tributário, destacando a publicação mais recente, o livro Contribuições, Natureza e Finalidade, Contribuição a uma Teoria Finalística do Direito, publicado em 2020, pela editora Porto Alegre, Fundação Fênix.
E por uma gentileza do nosso homenageado, também cedeu um artigo que escreveu recentemente, que está disponível a todos os inscritos neste congresso para que possam fazer o download, também com uma cortesia da editora Malheiros, e eu convido a todos os senhores que apreciem este artigo, que, como sempre, é brilhante. Mas, não só de direito e filosofia se alimenta esta alma missioneira do professor Igor. Fã dos Rolling Stones, gremista não praticante, pelo que eu soube, mas gremista, desembargador Meixo, que é uma qualidade. Com paixão por um esporte que virou olímpico recentemente. Aos que não sabem, o professor Igor foi medalhista de skate, um esporte que praticava e que inclusive o fez trazer um modelo Santa Cruz de Venice Beach, nos Estados Unidos, mas que infelizmente, devido ao decurso do tempo, depois de um ligeiro acidente, o professor Igor resolveu dar um giro de 180 graus para abandonar o skate e retornar uma outra paixão antiga, que é o hobby de rádio amador PY3IDJ. Não sei se falei correto, professor Igor, eu não faço a menor ideia do que seja isso, mas foi o que me passaram. E dentre esse legado do nosso mestre, eu não poderia deixar por último aqui, nessas referências, de destacar ser o professor Igor Danilevich, juntamente com outros membros, um dos instituidores da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. Sem essa ousadia, e como eu ouvi hoje mais cedo aqui, nós, por meio da Fundação, professor Igor, por esse trabalho que fazemos com tanto carinho, e falo em nome de todos os membros da Fundação, que temos um profundo respeito, um cuidado e uma responsabilidade de manter a ética, o movimento reto e correto que a Fundação merece. A Fundação tem colocado, professor Igor, o Rio Grande do Sul novamente no centro do debate do direito tributário nacional. É uma escola em franca ascensão, e sem vocês, membros instituidores, e aqui me valho desta homenagem ao professor Igor para fazer referência a todos os nossos membros, que lá, no início dos anos 2000, resolveram fundar a Escola Superior de Direito Tributário, render esta homenagem, porque sem vocês nada disso estaria acontecendo. Homem de notório saber, suas palestras sempre primam pelo rigor e pelo método científico, ocupando o lugar de destaque dentre os professores que ensinam a doutrina tributária em renomadas instituições de ensino brasileiras, dedicando-se ao exercício que, me atrevo a dizer, reputo o mais nobre de todos. Não há profissão mais nobre do que ensinar. Não há profissão mais rica do que ser professor. Mais importante, quem de nós não teve um professor que nos guiou pelos caminhos da vida, que nos auxiliou às escolhas e às renúncias que temos em nossa trajetória? Peço licença, enquanto me valho da condição de presidente neste momento, para fazer uma pequena confidência. Eu também, como nosso Procurador-Geral do Estado, estou entre aqueles que foram alunos do professor Igor,
fui aluno do professor Igor na PUC. Fui um dos tantos alunos que tiveram o privilégio de aprender com seus ensinamentos, aprender a gostar de direito tributário, sob sua regência em sala de aula. O professor Igor, sempre com a paciência própria e a gentileza própria dos que sabem educar, dos que têm método, dos que têm disciplina. E eu me recordo que quando eu estive com o professor Igor, ingressando nos quadros do grupo de estudos CNPq da URGS, quando iniciava minhas especializações na área de direito tributário, totalmente perdido sobre o que fazer, e permitam-me me usar como exemplo, porque eu tenho certeza que eu sou apenas mais um de tantos alunos que o professor Igor ajudou. Foi o professor Igor que me indicou o caminho da especialização, e foi pelas mãos do professor Igor que eu cheguei à Fundação, Escola Superior de Direito Tributário. Foi o professor Igor que me apresentou a Fundação, que me abriu as portas da Fundação, e sem esse gesto seu, meu querido mestre, talvez eu também não estivesse aqui, e eu sou extremamente grato por tudo que sempre fizeste por nós, seus alunos, por nós, membros da Fundação. O professor Igor, que além de ser um excelente professor de direito tributário, com todas as adversidades que todos nós temos na vida, tem nos dado uma lição imensa de coragem e de resiliência. Com essas palavras, então, meu querido mestre, nós da Fundação Escola Superior de Direito Tributário lhe rendemos essa singela homenagem. Eu vou quebrar o protocolo mais uma vez, porque também a professora Rosane tem acompanhado a Fundação por todos esses anos. A professora Rosane Danilevski, que tem sido incansável e um membro-chave para que a gente consiga desenvolver esse trabalho. A professora Rosane, que desenvolve a coordenação do concurso de monografias, que nos auxilia. E eu queria convidar, então, para vir aqui à frente, para, junto com este presidente, entregar esta placa ao professor Igor, professora Rosane Danilevski, e convidar o professor Igor para que venha aqui à frente receber nossa homenagem.
fazer essa apresentação aqui, a saudação, e entro no... Se for te pedir uma ajuda para desdobrar isso, peraí que eu faço isso. Obrigado. Boa noite a todos. Inicialmente, saúdo o presidente da FESD, Dr. Fábio Raimundi, a quem eu quero imensamente aqui, quero agradecer imensamente, meu coração transborda de emoção pelo afeto de todos vocês e com a verbalização do Dr. Fábio Raimundi, então registro nesse momento a minha alegria e felizmente tem um protocolo a ser seguido, o que ajuda bastante esse aspecto metódico para não cometer um deslize mais grave. Excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, também agradeço pelas gentis palavras, com quem sempre tive o orgulho, a honra e a satisfação, junto com outros colegas também, na sala dos professores, na hora do cafezinho e do bate-papo, sempre estar aprendendo com as suas luzes. Uma alegria. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, excelentíssimo vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE do Rio Grande do Sul, desembargador Francisco José Meixe, com quem também registro os vários momentos de alegria, encontro, bate-papo e aprendizado na hora do cafezinho, na sala dos professores, na PUC, com quem sempre também foi uma alegria o convívio e o aprendizado. Excelentíssimo Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Cunha da Costa, muito obrigado pelas palavras gentis. Excelentíssima Secretária Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, sempre senadora Ana Amélia Lemos, minha saudação. Excelentíssima Secretária-Geral Adjunta da OAB Rio Grande do Sul, doutora Fabiana Bart, representando aqui a presidência, doutor Ricardo Breyer, também minha alegria e satisfação, e muito obrigado pelas gentis palavras. Excelentíssimo senhor secretário da Fazenda do município de Porto Alegre, doutor Rodrigo Sartori Fantinel, excelentíssimo senhor prefeito de Porto Alegre, doutor Sebastião Melo, excelentíssima doutora Cristiane da Costa Neri, representando a Procuradoria do município de Porto Alegre, com quem também tem sempre uma alegria de compartilhar conhecimento no grupo de estudos e pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com todos os demais colegas, advogados, advogadas e representantes do Fisco Federal, Estadual e Municipal que integram um grupo de pesquisa. Minha saudação às demais autoridades já nominadas, senhoras e senhores, minha saudação, meus cumprimentos também aos servidores públicos pelo dia de hoje. O servidor público, não preciso aqui aprofundar o assunto, mas quero aqui destacar a sua importância nessa data de hoje para o funcionamento do Estado. Eu quero registrar aqui também meus agradecimentos ao doutor Valdir
da editora Jus Pódium e da editora Malheiros pela autorização de divulgação do texto publicado e citado pelo Dr. Fábio Raimundi, que está disponível aos inscritos no evento, que foi um capítulo de livro lançado esse ano, em homenagem ao professor Humberto Ávila, que tem um contributo, esse livro, de vários autores, e aqui, então, houve autorização. Eu quero dizer, em breves palavras, que recebo a presente homenagem com imensa honra e alegria e reputo a sua concessão muito mais ao carinho e à amizade dos membros da Fundação do que ao merecimento. Tantos são os nomes que poderiam, neste momento, ter sido o destinatário desta homenagem pelas contribuições à comunidade jurídica em geral e à FESD em particular. Mas aqui estou e não consigo esconder a alegria e a emoção. Se parasse, neste momento, meu pronunciamento, certamente eu não estaria sendo fiel à verdade dos fatos. Tampouco estaria sendo justo. A minha trajetória até aqui não é de uma pessoa que trilhou um caminho solitário e autossuficiente. Ao contrário, apenas sou o resultado, um ser humano em construção e edificado em cima de uma rocha grande e sólida. A minha família. A Rosane, como o Dr. Fábio Raimundi citou, conheci em Santo Ângelo, começamos a namorar, ela tinha 16 anos, e estamos juntos construindo uma família maravilhosa, de quem eu muito me orgulho, e sem dúvida ela é a verdadeira rocha sobre a qual é o fundamento da nossa existência, da nossa família. Também o Tiago, em Santo Ângelo, lá nasceu, e recordo na época como aluno, e daquele momento de paternidade juvenil, aprendia diuturnamente, como pai, como aluno, e também os ensinamentos da vida. Quero destacar também a Bruna, já porto-alegrense, e aqui, então, a nossa família, que aí, então, foi se expandindo com a chegada da Camila, Caldas, Dani Levitt, na sequência cronológica, o Andrei, Caldas, Dani Levitt, meu netinho, querido, lindo, e aqui uma observação: depois do AVC, fiquei incapacitado, pelo menos até o presente momento, para continuar com o skate, mas com o meu neto eu jogo no videogame com skate, e ele tem me ensinado a andar de skate virtual. Obrigado. E ao meu genro Bernardo, e quero aqui registrar que os meus pais, meus irmãos não estão aqui em razão da pandemia, mas também quero registrar esse momento de emoção, o meu carinho afetuoso a todos. Eu quero aqui terminar dizendo que essa família que eu tenho é tão importante em todos os aspectos, que no aspecto jurídico, quando eu não sei alguma coisa, eu pergunto para eles. E quando eu acredito que eu tenha conhecimento de alguma coisa, eu verifico com eles. E o nosso núcleo primeiro, os sócios do escritório, a Rosane, o Tiago e a Bruna, especificamente na área direta do direito tributário, mas quando eu tenho dúvida trabalhista, minha nora, Camila, quando eu preciso de um economista, meu genro, também me ensina, porque as questões de direito tributário se interrelacionam, interpenetram com vários temas da maior relevância.
Então, o núcleo familiar, para mim, aqui registro a minha alegria, a minha satisfação e o meu orgulho. Eu só gostaria de registrar, antes de encerrar, que todos já devem estar aguardando o jantar, que, como muitos sabem, a Fundação Escola Superior de Direito Tributário teve sua origem junto ao primeiro curso de especialização em Direito Tributário da Faculdade de Direito da URGS, que ocorreu no ano de 2001. E quero, para fins históricos, aqui registrar, na época, o professor César Saldanha Souza Júnior, ele estava integrando o Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito, e ele foi o coordenador do nosso curso, porém, por uma questão de previsão interna, o projeto foi encaminhado no meu departamento, e aí, então, eu, como coordenador adjunto, imediatamente levei ao Departamento de Direito Econômico do Trabalho, e, com isto, um pouco antes, portanto, no ano de 2000, o projeto do curso foi aprovado, submetido e aprovado pelos colegas de Departamento do Direito Econômico do Trabalho, o DIR 4, e quero dizer e destacar neste momento o apoio dado pelos professores lá naquele longínquo ano de 2000, do Departamento de Direito Econômico do Trabalho. O nome já indica, colegas da área do Direito do Trabalho, e, no caso do tributário, eu aqui registro que os colegas que deram o maior apoio e entusiasmo ao projeto, que foi o professor, hoje aposentado, professor aposentado na URGS, professor desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, e o professor desembargador Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, colegas de departamento que também lecionavam a disciplina de Direito Tributário, e que o apoio deles foi fundamental para o êxito do projeto. Sendo que a aprovação ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2001, junto à Faculdade de Direito, ou seja, o Conselho da Unidade. E, basicamente, para concluir, nós sabemos que o cotidiano, ou as preocupações que nós temos no cotidiano, elas envolvem resoluções de problemas de caráter imediato e direto, e que muitas vezes não permitem o desenvolvimento de habilidades e competências daquilo que se chama de racionalidade científica, assumindo o caráter de cientificidade do direito em geral e do direito tributário em particular. E é nesse sentido que eu termino aqui dizendo que, ainda que o Kennedy, citado pelo Dr. Fábio Raimundi, tenha feito aquele discurso histórico empolgante, eu acredito que talvez mais tenha concorrido para a chegada do homem à Lua, na verdade, o pensamento discursivo e a linguagem articulada sintaticamente, dada pelos engenheiros, pelos matemáticos, pelos cientistas. E é nesse sentido que surge o primeiro curso de especialização em Direito Tributário, lá em 2000, com essa ideia de estimular o pensamento crítico e reflexivo e a análise acurada dos fatos e, no nosso caso, das normas jurídicas. Muito obrigado, desculpem o abuso e do excesso. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer, em nome do Dr. Fábio Raimundi, a todos os demais integrantes da Fundação, a todos os convidados, enfim, a todos aqui presentes, pelo carinho que tem, em primeiro lugar, pela nossa Fundação e também pelo carinho que vocês e afeto exteriorizaram. Boa noite a todos e vamos, então, dar seguimento ao nosso mestre de cerimônias. Obrigado.
Parabéns ao professor Igor Danilevich pela justa e merecida homenagem. Desejamos a todos uma boa noite e uma excelente continuidade dos trabalhos do Congresso no dia de amanhã. Muito obrigado e boa noite a todos. Aprendendo com o passado, preparando o futuro. Assim é o Coadvogados. É uma sociedade de advogados com vocação para o direito empresarial em todas as suas dimensões. A história dos 60 anos do CO é um pouco da história do nosso país. Coadvogados, 60 anos.